Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à nossa nona questão, uma questão de Biologia do PSS3 sobre biotecnologia. Essa questão ela é especificamente sobre a técnica do DNA recombinante, que atua principalmente na produção de seres vivos transgênicos. O que é um ser vivo transgênico? Um transgênico é aquele que recebeu um DNA de outra espécie. Um exemplo muito clássico de questão é a produção de insulina a partir de bactérias. Muito antigamente nós utilizávamos a insulina do porco e do boi. Precisava-se de muitos pâncreas de porco e de boi para pegar um pouco de insulina. Hoje não. A gente produz insulina a partir de bactérias. E como é que isso acontece, pessoal? Bom, eu tenho aqui a região do DNA humano e eu isolei aqui especificamente o gene da insulina. Para eu retirar esse gene da insulina e fazer o corte dele, para eu transferir para um DNA bacteriano, eu uso uma enzima muito específica, pessoal. Eu uso uma enzima chamada de enzima de restrição. O que essa enzima de restrição faz? Essa enzima de restrição, ela faz o corte do DNA de interesse, ou seja, um corte do DNA em local específico. Em questão que fala que em qualquer região do DNA, não em locais específicos. Nesse caso aqui, eu corto o gene da insulina de um lado e de outro e retiro esse gene da insulina do DNA humano. Depois eu pego e faço o quê? Eu faço aqui, ó, uma transferência desse gene da insulina para a própria bactéria. Pessoal, eu vou lá, utilizo mais uma vez enzima de restrição para fazer o corte aqui do DNA bacteriano e eu retiro essa região do DNA bacteriano. Depois eu vou lá e transfiro esse gene da insulina, pessoal, para a própria bactéria. Só que para eu ligar esse gene da insulina ao DNA bacteriano, eu uso uma outra enzima. E o nome dela já é bem sugestiva. Enzima DNA ligase. Ela forma ligações de pontes de hidrogênio nesse gene da insulina com o cromossomo bacteriano. Observa que agora aqui, pessoal, como a bactéria recebeu um gene de outra espécie, essa bactéria então vai ser uma bactéria transgênica. Ou seja, ela vai ser um organismo geneticamente modificado, um OGM. Então, um certo cuidado que nem todo OGM é um transgênico, mas todo transgênico é um OGM. Como assim, professor? Um OGM é aquele que recebe modificação por engenharia genética. Um transgênico recebe modificação por engenharia genética. Só que um transgênico é especificamente aquele que recebeu um material genético de outra espécie. No caso aqui, pessoal, a bactéria está recebendo o gene da insulina humana. É diferente da espécie bacteriana, obviamente. Mas bora para a questão. Dentre os importantes avanços dos estudos na área da genética, destaca-se a técnica do DNA recombinante, obtida a partir da utilização de enzimas que cortam o DNA em locais específicos. Olha a informação que ele colocou aqui. Obtida a partir de utilização de enzimas que cortam o DNA em locais específicos. Que enzima é essa? A enzima de restrição, ou endonuclease de restrição. É a mesma coisa. E enzimas que permitem a adesão das partes cortadas a outro segmento de DNA. Enzimas que permitem a adesão das partes cortadas a outro segmento de DNA. Que enzima é essa? A DNA ligase, que forma novas pontes de hidrogênio para ligar o DNA que você transferiu ao DNA, no caso aqui, do cromossomo bacteriano. As duas enzimas envolvidas nessa técnica são, respectivamente, as enzimas. Letra A, de intersecção e DNA protease? Não, nós nem falamos dessas enzimas, né, pessoal? Letra A, falsa. Letra B, de restrição e as DNAs ligases? Correto. Resposta letra B, como nós falamos. Letra C, de intersecção, protease? Mais uma vez, não. Letra D, de restrição e as transferases? Não. Eu posso usar até uma transferase para transferir esse material genético, mas não é ela que liga um DNA a outro DNA. Transferase e DNA ligase na letra E também é falsa. Resposta letra B de bola.